Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras emblemático, inquietante e fascinante: os 5 landmarks da lista de Albert Pike. Você conhece os mais famosos landmarks da ordem maçônica de Albert Gallatin Mackey, mas existem, como bem sabemos, muitas outras listas, relações desses verdadeiros mandamentos sagrados, respeitados e pétreos da maçonaria. O termo landmark tem várias possibilidades de origem, mas destacamos aquela descrita ali na Bíblia, no livro da lei. Em Provérbios 22, versículo 28, onde é dito: não removam os landmarks da terra que seus antepassados ali estabeleceram. O primeiro landmark de Albert Pike diz que todos os maçons se congregam, se reúnem em lojas. Como bem conhecemos, existem várias ordens, entidades iniciáticas, esotéricas, gnósticas ou não, que também se reúnem em trabalhos, digamos, um pouco fechados, reservados, mas que não têm essa denominação de loja. Por exemplo, temos aquela antiga ordem dos corujas, que se reúnem nos chamados ninhos. Existe também a ordem dos jardineiros livres, uma entidade deveras interessante e poderosa que faz suas reuniões em jardins. Temos também exemplos da ordem dos telhadores, ordem dos lenhadores e tantas outras que atribuem ali à sua reunião, àquela assembleia, nomes variados. Mas no caso da maçonaria, o termo para a agremiação, a reunião ali dos membros é loja, que deriva provavelmente do termo lodge, de alojamento, aquele local, estabelecimento onde se reuniam os pedreiros, antes operativos, depois místicos, especulativos, para realizar os seus trabalhos paralelos àquelas grandes construções da Antiguidade e da Idade Média. E neste momento, meu caro fã de Albert Pike, após analisarmos o primeiro landmark, segue agora apenas uma dica. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe esse conteúdo no futuro e também já dê um like no vídeo, senão depois você esquece. Muito obrigado! O segundo landmark de Albert Pike diz que a loja sempre é governada por um venerável mestre e 2 vigilantes. Seria mais ou menos a equivalência ao cargo de presidente, primeiro vice-presidente, primeiro vigilante, e o segundo vice-presidente, o segundo vigilante. Portanto, toda vez que os ditos maçons se reúnem, sempre deve existir estes cargos muito bem compostos. Se isso não ocorre, não é uma loja maçônica. Esqueça a história de grande druida, primeiro coruja, lenhador, mestre do jardim, algo dessa forma. E também em relação às denominações do mundo comum, prof. O terceiro landmark já entra num campo, digamos, um pouco mais teórico e abstrato. Diz que é necessário para os maçons terem a crença no grande arquiteto do universo e em uma vida futura. Vejam só que interessante. Por uma questão de manter, respeitar de uma forma inexorável, inquebrantável, o direito de crença de cada um dos integrantes, não se denomina
aquele ser no qual a pessoa tem fé pela nomenclatura da religião A, B ou C. Aplica-se então um termo genérico, grande arquiteto do universo, e aí cada um dos membros da ordem que ali na sua concepção, na sua consciência ou inconsciência, estabeleça a conexão desse nome com aquele da sua fé sagrada. O importante, de acordo com Albert Pike, é que cada um tenha fé em algo que tenha sido, digamos, o responsável pela criação do universo, do todo, o chamado princípio criador, provavelmente ali numa conotação religiosa, eclesiástica, ou, quem sabe, também em uma concepção um pouco mais naturalista, um pouco mais racional e até mesmo científica em alguns casos. A liberdade é plena para cada um pensar o que desejar, o que melhor confortar os seus anseios, os seus afetos, as suas inquietações em relação a essa questão. A crença na vida futura, da mesma forma. O mais importante na concepção de Pike é que se tenha crença que existe algo após aquele momento final nosso aqui na Terra, seja ali no modelo também dogmático religioso de um paraíso, seja na visão dos orientalismos, hinduísmo, do budismo. Para alguns também, essa vida futura pode representar ser um mero grão de areia em meio às praias no fluxo e refluxo das marés, ou ali perdida nas dunas de um deserto do Oriente. No quarto landmark, Albert Mackay chama atenção para a chamada cobertura dos trabalhos em loja. Isso significa que todos aqueles rituais, as sessões, têm que ser realizadas em um ambiente fechado, hermético, sem acesso possível às pessoas de fora que não foram iniciadas. Várias outras entidades também realizam trabalhos dessa forma. Veja, até grandes religiões hegemônicas consagradas têm grandes mistérios ali nos seus trabalhos. Sabemos que às vezes a consagração de sacerdotes, o processo de eleição, seleção do grande mestre ali que vai comandar toda a estrutura dessa igreja, não são de conhecimento público. Muito poucos ali têm acesso a esses labirintos enigmáticos e não há problema algum nisso. Existem alguns momentos das sessões que são até abertas ao público, parte ali dos componentes são expostos às pessoas em geral, são aquelas chamadas reuniões abertas, reuniões festivas, então familiares ali comparecem, convidados, tranquilo. Isso é comum e não há problema algum nesse tipo de prática, mas sempre uma essência, uma coluna mestra central é apenas possível de ser experimentada pelos iniciados. E desse modo, se você tiver acesso ou se for convidado para participar de uma reunião ali onde tudo é aberto, exposto, e se disserem que é um trabalho maçônico, atenção, na concepção do landmark de Pike, isso não é possível. Você está indo em uma reunião, sim, mas não é maçônica. O quinto landmark de nossa lista tem por foco o emblemático sigilo maçônico. Diz Albert Pike que é completamente proibida a divulgação dos segredos da maçonaria. Mas quais seriam esses segredos? São alguns componentes e elementos das tradições, da ritualística, da doutrina, que devem ser conhecidos apenas pelos membros da entidade. Às vezes algumas posturas, movimentos ali nos rituais, algumas palavras, algumas senhas, algo do tipo, só devem ser de conhecimento daqueles membros efetivos da entidade. E deste modo, se um dia alguém falar para você, olha, eu vou te contar um segredo da maçonaria, uma coisa que só a gente sabe, pode ter certeza
que esse cidadão, certamente, não deve ser um maçom efetivo, legítimo e reconhecido. Isso na concepção de Albert Pike. E agora, meus prezados fãs de Albert Pike, já são quase meia-noite e o sábio mestre já foi se recolher. E antes de você também se retirar, peço que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se ainda não o fez, compartilhe esse conteúdo no futuro, e também dê um like no vídeo. Muito obrigado, grande abraço.